Gravando, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Hoje, dia 13 de março de 2026, iniciamos a sessão da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Então, eu registro a presença do Dr. Elton Luiz Bartoli para realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos. Vamos lá, indo direto à pauta. Iniciando pelo processo 50.55.302, é um recurso ordinário, Indústria Agroquímica Braido, processo de relatoria do Dr. Carlos. Dr. Carlos, só um minutinho, deixa eu fazer o registro aqui da sustentação. Pronto, já está aberto para edição do voto. Então, doutor Elton, o doutor Carlos vai fazer uma breve apresentação do caso, e depois será aberta a palavra para o senhor para a realização da sustentação oral, tá bem? Ok, obrigado. Ok, bom dia a todos novamente. Presidente, eu fiz um resumo do voto, meu voto é um pouco extenso e todos os juízes também já tiveram acesso ao meu voto. Então, eu vou fazer um pequeno resumo. O auto de infração contém 2 itens. O primeiro item é crédito devido ICMS, no período, os dois períodos os 2 itens são do mesmo período, agosto a setembro de 2020. Primeiro item é crédito devido. A empresa teria acreditado imposto com base nas notas fiscais emitidas pela empresa CRV Agropecuária Eireli, que indicavam venda de gordura mista, NCM 115180090, com base em destaque de ICMS 18%. Contudo, segundo a fiscalização, a mercadoria efetivamente comercializada seria sebo bovino em outro NCM, o final 1112, que está sujeito ao diferimento do ICMS, o que impediria o destaque do imposto e, consequentemente, o aproveitamento do crédito. O item 2 é o fato de pagamento de ICMS no mesmo período de agosto a setembro de 2020, a empresa teria deixado de recolher o imposto devido na entrada do sebo bovino em estabelecimento industrial, situação em que ocorre a quebra do diferimento, gerando a obrigação do pagamento. A operação decorreu da operação sebo virtual, que identificou um esquema de simulação de operações comerciais com emissão de notas fiscais por empresas consideradas de fachada. Aí teve a alegação da defesa. A primeira instância julgou procedente o auto de infração, integralmente procedente integralmente o auto de infração. Houve a alegação da empresa e daí a empresa apresentou o recurso ordinário e efetivamente esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Carlos. Doutor Elton, com a palavra. Bom dia a todos mais uma vez, presidente, relator, os demais. Vou tentar ser bem sucinto. Aqui são 2 itens apenas, né? Aí, como pode-se notar do relatório feito pelo relator, as operações são as mesmas. De um ponto ele glosa o crédito, no outro ele tributa depois. Então, são as mesmas notas fiscais que a gente está falando, inclusive o mesmo período, o mesmo valor, tudo igual. Esse processo, ele decorre de um outro, inclusive é citado no próprio relatório circunstanciado, que é o 4136442, da mesma empresa, e dentro dessa operação sebo virtual, diversas empresas desse setor foram autuadas, dentre elas a recorrente. É importante dizer que nesse processo aqui é citado também a Olhos Verdes, que é uma das empresas que estão no polo, inclusive no polo passivo das outras autuações. Não sei por que nesse aqui exclusivamente ele não consta como sujeito passivo solidário, mas em todos os outros a gente pode ter que ter um único elemento comum em todas as autuações: a Olhos Verdes na ponta da cadeia. Então, se houve algum indício, algum tipo de fraude ou qualquer tipo de manipulação, foi tudo em operações anteriores à entrada da mercadoria na Braido. A mercadoria que de fato entrou foi a gordura. A agroindústria Braido, é importante ressaltar que tanto ela compra e revende o sebo, porque ela também opera nesse
mercado, então ela tem saídas de sebo também na sua operação, como também ela compra para industrializar. Da industrialização do sebo, ela pode ir para diversas áreas aí, tanto massa asfáltica, empresas químicas, lubrificantes, tudo depende aí da qualidade do sebo que é transacionado. Então, de acordo com o iodo, o grau do iodo, então uma série de fatores aí químicos, físico-químicos, né, que eventualmente aí depende do tipo de mercadoria que ela vai industrializar. Então, o que de fato houve aqui meio que foi uma prova emprestada de outro processo, simplesmente ele colou nesse aqui e trouxe, com base eventualmente nesse sequenciamento de notas, que sequer a Braido faz parte, ele diz que não é gordura e que de fato entrou o sebo. Aqui não consta sequer um único laudo de que foi feita alguma amostra, algum tipo de pesquisa em cima da mercadoria que foi transacionada para falar o que era, se era gordura ou se era sebo. Então, aqui, para nós é óbvio que o que entrou, inclusive as mercadorias, o que foi registrado tanto no ativo estoque, o que eventualmente esse estoque foi transformado, eventualmente na mercadoria vendida, foi o que entrou, foi a gordura, não foi o sebo. Inclusive, até porque se fosse sebo, no caso, como eu falei, aqui ela precisaria verificar, inclusive, se houve ou não o diferimento, porque, como mencionado, a Braido, ela compra, ela produz também, porque ela recolhe os subprodutos do boi no mercado, e ela também vende sebo. Então, esse sebo que entrou é o sebo que foi vendido, então não foi feita essa verificação. Então, essa questão de trazer as informações de tudo isso que está no relatório circunstanciado de um processo, colocar nesse processo sem uma investigação profunda, a gente já entende aqui pela nulidade do processo, pelas razões, até pela questão do contraditório e ampla defesa. No mérito, como eu falo aqui, são as mesmas operações que a gente está diante, então, no caso aqui, as mesmas notas do item 1 é o que compõe o item 2. Se num campo ele está glosando o crédito e está me fazendo pagar no outro, é óbvio que assim, as operações elas se anulam aqui. Então, de fato, não houve, isso aqui, nessa operação não há um prejuízo para o erário. Então, se eu me creditei e tenho que pagar, aí você me glosa o crédito e eu tenho que pagar. No pagamento do crédito é mantido o crédito. Então, no diferimento, se tem a quebra, supondo aí um Ed argumentando que fosse o sebo e eu tivesse que pagar a mercadoria na entrada, o pagamento do ICMS pela Braido geraria o crédito no mesmo montante. Então, ele se anula. Então, o efeito prático aqui é zero. Então, assim, não tem prejuízo ao erário nessa operação, porque ele teria que recolher o imposto. E outro, assim, o imposto veio retido, ele foi recolhido também numa cadeia anterior. Aqui não há nenhuma informação de que o ICMS, quando destacado pela CRV, que não houve pagamento pela CRV. Então, assim, foi um trabalho, a gente entende, muito precário, simplesmente pegou-se de uma operação, transplantou para outras. Lá no outro processo, ele citou 4136, 4442, a CRV sequer é parte naquele processo, então ela é mencionada, mas não é parte. Aquele processo, inclusive, teve o julgamento agora recente na Câmara Superior, que anulou a decisão justamente para trazer para a Câmara de Baixo novamente para reapreciar justamente as provas que foram trazidas a bala, inclusive nesse mesmo processo aqui, que seria, aqui no caso, aí vamos ser o comprovante de idoneidade, as operações foram anteriores a todo e qualquer procedimento de fiscalização em face da CRV. Todas as notas foram registradas na contabilidade, compondo o estoque. Eu trago aqui, a gente traz, colaciona os autos aqui, a cópia do estoque, do movimento de banco, de fornecedor, onde a mercadoria ela ingressou dentro da empresa, foi pago o produto. Então, a gente entendendo aí pela boa-fé, no caso aqui da indústria agroquímica, que é inclusive o que está sendo julgado no outro processo, e dessa mesma natureza, no ano passado, de uma empresa chamada Bariloche, de relatoria do Dr. Argos, na segunda Câmara, foi julgado um processo idêntico, no qual, com o mesmo conjunto probatório, as mesmas infrações, foi dado provimento ao contribuinte. Hoje está pendente de julgamento na Câmara Superior esse processo. Então, o que está sendo discutido aqui no caso
seria a boa-fé da indústria belga por todos os documentos que foram juntados, e aqui a gente traz pedido de compra, ticket de pesagem, o ticket da portaria, o ingresso, quando o caminhão entrou, qual que foi o produto, a pesagem, porque eventualmente diferença de qualidade e diferença de peso, eventualmente tem um ajuste no valor que é pago. Então, diante de todos esses argumentos, a gente espera que seja dado provimento ao recurso e cancelado o auto de infração. Doutor Elton, agradeço, cumprimento pela sustentação oral e devolvo a palavra para o doutor Carlos. Obrigado, doutor El. Também cumprimento pela sustentação oral, muito bem clara, coerente. Agradeço, presidente, novamente. Presidente, eu vou fazer um resumo do meu voto. Meu voto é extenso e, como eu falei, efetivamente todos já tiveram acesso ao meu voto. Vamos lá. O auto de infração atende os requisitos legais, não havendo a nulidade. A preliminar de irregularidade foi afastada, pois o processo administrativo e tributário, o fisco possui competente para apurar as práticas de atos fraudulentos ou contrários à legislação. Nos termos do artigo 142 da autoridade administrativa, verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, calcular o tributo devido e aplicar a penalidade cabendo. No caso, entender-se que o auto de infração reúne todos os requisitos legais, sendo plenamente regular. Foram respeitados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo. A alegação aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi rejeitada, uma vez que durante todo o procedimento administrativo foram concedidos prazos legais para a manifestação da recorrente em conformidade aos princípios constitucionais e Lei Complementar 939 do Estado de São Paulo. A operação Sebo Virtual demonstrou a existência de fraude estruturada envolvendo as empresas que simulavam a industrialização para gerar créditos MS. Conforme relatórios circunstanciados, a simulação de mercadorias foi identificada na operação Sebo Virtual, que fundamentou o procedimento da constatação de nulidade de inscrição da nulidade da empresa CRV Agropecuária e Eireli. A fiscalização apurou a existência de empresas simuladas que emitiam notas fiscais inidôneas para absorver o ICMS diferido e distribuir mercadorias a beneficiários, como a empresa autuada, gerando créditos devidos ICMS por meio de operações simuladas realizadas a partir do mesmo IP, endereço do IP. Empresa CRV teve a inscrição estadual declarada nula e suas notas fiscais foram consideradas inidôneas. A análise de banco de dados fiscais e diligência realizada na empresa CRV constataram que ela funcionava em uma borracharia com apenas de 4 funcionários e operava com fornecedores suspensos por não localização. Os dados da operação Sebo Virtual confirmam a existência de simulação e fraude estruturada, resultando da nulidade da inscrição estadual da empresa desde a sua abertura e na declaração de inidoneidade de todos os documentos fiscais por ela emitidos. Liminar mandado de segurança não alcançou os procedimentos administrativos de nulidade de inscrição, embora a recorrente tenha negado a existência de liminar concedido em mandado de segurança, em razão da suspensão preventiva da inscrição estadual de 3 de novembro de 2020, entendeu-se que tal decisão não alcançou o procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição, instaurado em 30 de setembro de 2021, pelo Delegado Regional Tributário de Araçatuba, o que foi regularmente concluído após o esgotamento de instância administrativa. Estou falando dos itens, né? A recorrente não comprovou a efetividade das operações, nem apresentou provas suficientes de pagamento de transportes ou movimentações comercial que demonstrassem a sua boa-fé. Verificou-se que as operações foram escrituradas pela própria recorrente com compra da industrialização, CFLP 1101, e as alegações de operações distintas não foram acompanhadas de provas. Também foi afastada a tese de ilegitimidade passiva de industrialização da empresa CRV, pois restou demonstrado que a empresa foi criada de forma simulada para integrar o esquema de fraude fiscal sem efetiva industrialização do sebo bovino. O tribunal ressaltou que, para a comprovação da boa-fé do adquirente, é necessária a demonstração da efetividade das operações, incluindo a movimentação comercial, financeira, transporte e das mercadorias. No caso, a recorrente apresentou apenas pedido de compra, e-mails, consultas ao Sintegro e fotografias sem comprovar pagamentos, transferências bancárias, transporte de mercadorias, não demonstrando a efetiva realização das operações. E o entender não procede a alegação de renúncia ou diferimento, pois o regime não pode ser unilateralmente afastado pelos contribuintes. Foram rejeitadas as alegações relativas às possibilidades de renúncia ou diferimento e à reclassificação da infração e ao caráter confiscatório da multa, pois a legislação aplicável prevê especificamente a obrigação tributária e a penalidade, sendo vedado o processo administrativo afastar a aplicação da lei sem declaração de inconstitucionalidade para o STF. Aí fala da multa, do caráter confiscatório, o entendimento foi
de que as penalidades estão previstas na legislação aplicável, que o âmbito do processo administrativo e tributário não é possível afastar a aplicação da lei sob fundamentos de inconstitucionalidade, salvo nos expostos em legislação. E também já está previsto na nossa questão, que nós já concluímos na súmula 13. Diante do exposto de todos os argumentos, o meu voto já está bem, já discorre todos esses fatos que eu resumi aqui, efetivamente. Eu decido por conhecer o recurso ordinário e negar provimento, mantendo a íntegra decisão proferida em sede de julgamento de defesa que julgou procedente o auto de infração. Assim como eu voto, presidente. Doutor Carlos, cumprimento pelo voto. Doutor Elton, o senhor falou de uma decisão que teve na Câmara Superior recente, mas, desculpa, eu perdi. Qual é essa decisão? É deste contribuinte? Oi, desculpa, fechei o microfone. É desse mesmo contribuinte, é o voto que, inclusive, é mencionado no relatório circunstanciado desse processo aqui, que teve origem nesse outro processo que é o 4136442, que foi anulada a decisão da Câmara para que fosse reapreciado justamente a questão da boa-fé pela Câmara que não tinha sido tratada. E esse processo já foi julgado novamente, o senhor sabe? Foi Não, ainda anulado? não. Tá Desse... pendente de distribuição ainda. Presidente, Pois não. eu menciono no meu voto, é um voto do João Paulo. Aqui, ó, esse Tribunal de Impostos de Estágio Passante já declarou o caráter de boa-fé e faz jus ao crédito semelhante à necessidade do recurso especial 29.6166/2010, Câmara Superior de João Paulo Camilo, em sessão de 29 de 5 de 2012, é deste processo. Aí ele fala da demonstração da veracidade das operações de compra e venda, declaração de inutilidade posterior à celebração do negócio efetivo consequente à emissão de referida. Aí ele fala 4 itens para caracterizar a questão da boa-fé, presidente. Eu até menciono também no meu voto também o voto dele. Doutor Carlos, eu compreendi bem seu voto, mas eu estou tendendo a pedir vista do seu processo pelo seguinte. Vamos lá. Nós passamos, acho que o ano passado, né, doutor João, por uns 2 ou 3 processos, acho que relacionados a sebo, e eu estou tentando puxar aqui na minha memória, não vou conseguir, eu vou ter que procurar isso. Até para evitar qualquer conflito aí de decisão, Sim. mas eu tendo a pedir vista do seu processo. Mas, antes disso, representação quer fazer uma manifestação? Bom dia, presidente. Bom dia, prezados. Então, na verdade, a representação, como bem destacou o voto do Dr. Carlos, esse é um caso que se assenta bastante na análise probatória, né? E até a questão da boa-fé foi analisada pelo voto do Dr. Carlos, analisando todos os requisitos, os documentos e tal. E a questão probatória que a gente entende que se assenta é tanto na demonstração da simulação, que está bem caracterizado no auto de infração, desde a questão da borracharia, enfim, né, sendo responsável pela suposta industrialização, a questão do lacre, que o órgão atuante bate bastante, todas as operações, notas fiscais cruzadas saindo no mesmo dia, enfim, tudo isso deixando caracterizado que não teria como ter havido industrialização para transformar o sebo em outro material. Isso na fase anterior, né, antecedente. E na fase da comprovação de boa-fé, o fisco entende, a representação fiscal também entende da mesma forma que os documentos trazidos aos autos pela autuada, no mais, são documentos que não se prestam a comprovar boa-fé, porque boa parte desses documentos são até documentos que são produzidos unilateralmente pela autuada, entendeu? Que não tem a contraparte com quem ela se relaciona, sabe? Os documentos essenciais na comprovação da operação, eles não constam nos autos. Acho que é isso, presidente. Obrigado, doutores. Anotado aqui. Obrigada, viu, doutor Felipe? Doutor Vinícius e doutor João Carlos, aguardam o retorno dos autos? Sim, presidente. Bom dia a todos. Eu tenho a minha convicção firmada já, mas com o devido respeito, eu Sim. aguardo, então, o retorno dos autos. Não, pode até ser que eu concorde com o doutor Carlos, mas só quero analisar um pouquinho. Doutor Carlos, o senhor precisa registrar o voto. Já está registrado, presidente. Opa,
Então, doutor, deixa eu ver, doutor Elton, eu me concedi vista, então eu anotei aqui o processo que o senhor mencionou. Eu vou analisar com um pouco mais de calma esse processo, e numa sessão futura que ele vier a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar o julgamento, já sabe como fazer, tá bom? Ok, muito obrigado a todos. Ótimo restante de sessão. Bom fim de semana. Obrigada para o senhor também. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, doutor. Então, concedido. Bom, acho que não temos mais presentes. Podemos seguir aqui na... Deixa eu só encerrar. Acho que podemos seguir. O doutor Vinícius, eu acho que o processo do doutor Vinícius, eu acho que, pelo que eu olhei aqui, é o processo mais, digamos, mais complicado que temos hoje. Então, eu vou deixar por último, pode ser, doutor Vinícius? Claro, claro, presidente. Então, vamos lá. Vamos para o segundo processo, é o 4074564, Penina Alimentos. Processo de minha relatoria, um pedido de retificação de julgado. Esse voto, ele já circulou ontem. Deixa eu só colocar aqui. Ele já circulou ontem, eu mandei para os senhores. E se trata do seguinte, é um pedido de retificação de julgado de um pedido de retificação de julgado. Então, no recurso ordinário, a discussão aqui seria a respeito de uma das discussões, né, foi a respeito de um parcelamento que foi feito, se aquele parcelamento estaria incluído a exigência aqui, os itens exigidos aqui, ou não, no parcelamento. Acontece que o contribuinte não consegue demonstrar, deixa eu só pegar um arquivo aqui, o contribuinte ele não conseguiu demonstrar que aquele parcelamento diz respeito aos itens aqui deste auto. Então, conforme eu transcrevi no voto, eu vou tentar fazer um resumo que eu acho que é melhor do que a leitura que já foi aí antecipada, como foi dito, né? Então, conforme os trechos que foram transcritos aí da decisão em recurso ordinário, foi fundamentado aqui em razão da ausência de demonstração de que, de fato, esses itens, eles coincidiriam aí com este auto de infração. Aí houve um primeiro pedido de retificação de julgado, e esse pedido de retificação de julgado trouxe uma matéria muito semelhante ao que foi apresentado aqui, no sentido de que a decisão teria considerado que não havia documentos probatórios. Na verdade, não foi isso. Na verdade, o que foi dito na decisão é que os documentos trazidos não eram suficientes para comprovar. O pedido de retificação de julgado, ele foi conhecido e não provido. E o contribuinte, ele ingressou com um novo pedido de retificação de julgado, que é esse que nós estamos aqui agora analisando, com pedidos que são muito semelhantes. Salvo o melhor juízo, né, doutor Felipe? São muito semelhantes. Então, da mesma forma, eu transcrevo aqui trechos do voto, o que foi decidido, como foi resolvido, como foi fundamentado, que a fundamentação não é pela ausência de provas, mas sim por provas insuficientes. A meu ver, esse pedido de retificação sequer deveria ter sido conhecido, mas já que foi conhecido e houve o regular andamento dele, então,
o resumo é: eu conheço deste novo pedido de retificação de julgado, e nego provimento, porque o que vem aí as alegações do contribuinte basicamente são as mesmas. Então, o voto, ele não é tão longo, mas tem os trechos aí que eu acho que é possível, senhores, para facilitar aí a comparação do que foi decidido lá em recurso ordinário, o que foi afastado pelo PRJ anterior. Então, acho que é o suficiente para a compreensão do caso. Se os senhores fizerem questão, eu leio o voto, mas acredito que, por ter já circulado aí anteriormente, talvez não seja necessário. Então, este novo PRJ, eu conheço e nego o provimento. É como voto. Mas se quiserem, eu posso ler. Aí fica à disposição. Doutora Isabel, Pois não. bom, primeiro cumprimento pelo voto. Eu só tenho uma divergência, que, inclusive, o meu voto na sessão de hoje também vai ser um pedido de retificação de julgado. É que eu entendo que os pedidos de retificação de julgado, quando se entende pela inexistência do erro de fato apontado, é o caso de não se conhecer do recurso e não de conhecer e negar provimento, porque quando não se verifica o erro de fato, o que ocorre é uma ausência de um dos requisitos, ou um dos principais requisitos ou pressupostos do pedido de retificação de julgado. Portanto, não se conhece, né? Eu entendo que é a mesma, quer dizer, tem sido julgado, talvez não unanimemente, mas dessa forma. Inclusive, eu acho que é análogo à questão do recurso especial, onde, mesmo que sejam apresentadas decisões paradigma, quando se entende que não se verifica a divergência, seja pela inadequação da decisão paradigma, seja por não ter sido demonstrada a divergência alegada, também não se conhece do recurso especial, né? Então, respeitosamente, né, eu só tenho essa observação, assim, se a doutora mantiver, né, o dispositivo, eu só peço para fazer uma preferência para discordar nesse sentido. Doutor João, é agora. Pronto, está resolvido. Aliás, eu falei de não ser conhecido, na minha opinião, ele não deveria ter sido nem admitido, mas, assim, já que foi, né? Então, de fato, mas eu vou mudar aqui, ó. Pelo exposto, não conheço. Tem razão, é que no anterior nós julgamos, né? Esse passou por nós. Eu acho que passou, o recurso ordinário, eu acho que não passou. O que passou foi o outro PRJ. E o outro PRJ, acho que foi conhecido e não provido. Mas aqui, olha, retificação de julgado, também nem está não conhecido, não conhecido. Eu só vou tirar o não conhecido, não precisa nem não provido. Não conhecido. E no final, pelo exposto, não conheço. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. Não conheço o pedido de retificação de julgado. Pronto. Mantendo integralmente a decisão do recurso ordinário, porque isso não foi mexido. Ok? Espera só um minutinho que eu vou copiar novamente. Bom, enquanto isso, representação. Não, doutor Isabel, é interessante porque, assim, o contribuinte, ao que parece, ele tenta discutir realmente, novamente, as provas, né? É diferente ele quer discutir a comprovação e não A uma prova em valoração, né? específico. Isso, ele A quer discutir valoração. a valoração da prova. Então, é o que faz parte do livre conhecimento motivado do julgador. O órgão de julgamento entendeu, nas duas ocasiões anteriores, que não havia comprovação. Então, não cabe ao contribuinte apresentar um PRJ para tentar demonstrar novamente que as operações ocorreram. Se o órgão de julgamento tivesse decidido anteriormente que não, o contribuinte não juntou o documento 1, que é essencial para comprovar, e daí o contribuinte já havia juntado o documento 1, tudo bem.
apresenta a PRJ e fala, olha, o documento 1 está lá em Florestal. Mas não é o caso, né? É um conjunto probatório que foi valorado e o órgão de julgamento entendeu que não havia comprovação. Então não é muito caso, né? A interpretação entende de apresentação de PRJ e sim de um outro recurso pertinente para analisar as provas ou tentar fazer com que elas sejam novamente valoradas. E analisando a decisão ainda, a gente vê que a própria decisão ela se fundamenta tem dois fundamentos autônomos, né? Um deles é a questão das provas, de entender que não houve a comprovação, e o outro é a própria irregularidade na transferência do crédito, né? Então, que por conta disso, a infração seria procedente da mesma forma. Enfim, era isso, presidente. Obrigado. Pronto, obrigada, viu? De fato, e esse processo eu julguei o recurso ordinário, o pedido de retificação de julgado, o pedido de retificação de julgado novamente. Vamos ver se agora ele sobe. Palavra aberta aos demais. Presidente, quero parabenizar o voto, como bem colocado. E eu vou querer parabenizar também as arguições do Dr. João e vou acompanhar o voto da presidente. Obrigada, doutor Carlos. Presidente, congratulo pelo voto, sempre muito bem feito, e vou acompanhá-lo também. Obrigada, viu, doutor? Vamos encerrar, então, né? Bem, então, encerrar o debate. Então, com os apontamentos do doutor João, o recurso foi registrado como não conhecido. Então, quórum. Obrigada mais uma vez, viu, doutor João? Em votação. Muito bem, então o processo 4074564, o pedido de retificação de julgado não foi conhecido. Encerrar a votação. Muito bem, encerrar o julgamento. Aqui, então, o próximo processo é o 5052218 Embalplast, Indústria e Comércio. Desculpa, vamos para o primeiro lá, 4070751 Neopet Indústria, processo relatoria do Dr. Silag, é um pedido de retificação de julgado. Acho que já está aberto, doutor Silag. Obrigado. Também um pedido de retificação de julgado. A autuação trata de creditamento indevido do imposto, é um caso comum no tribunal, referente a crédito indevido decorrente do registro na escrita fiscal de documentos fiscais considerados inidôneos pelo fisco, uma vez que o suposto emitente e fornecedor das mercadorias teve a simulação de existência comprovada pela Secretaria da Fazenda, tendo sido declaradas inábeis todas as notas fiscais emitidas por esse contribuinte desde o início. No julgamento da 8ª Câmara Julgadora, numa composição anterior, que foi conhecido o recurso ordinário e negado o provimento, e uma vez que, como é de praxe nos casos da espécie, o contribuinte alegou ter agido com a boa-fé. Então, no julgamento anterior foi examinada a questão da boa-fé e verificada a presença dos 3 requisitos necessários para a comprovação da boa-fé, conforme a jurisprudência consolidada desse tribunal, na esteira da súmula 509 da STJ, e verifica, verifica-se no julgamento anterior que houve o devido exame dos requisitos, tendente a verificar a existência de boa-fé, e o julgamento anterior entendeu
que não houve a boa-fé e, nesse sentido, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida em auto de infração. O contribuinte, a recorrente, aponta 2 erros de fato na decisão anterior. Um dele, eu transcrevo aqui os trechos, 4 parágrafos do pedido de retificação de julgado. Então, os primeiros 2 parágrafos referem-se ao primeiro erro de fato mencionado, de que a decisão retificanda menciona que o contribuinte, apesar de se localizar, o seu estabelecimento estar localizado no município de Sumaré, a agência bancária, onde teriam sido feitos pagamentos, localiza-se na cidade de São Paulo, a cerca de 100 quilômetros de distância. E o outro erro de fato é que a decisão retificanda menciona que, ao analisar também a eventual comprovação dos pagamentos, a decisão menciona que os códigos haveria divergência entre os códigos de barra constantes nos boletos e nos respectivos comprovantes, nos boletos de pagamento e nos respectivos comprovantes de pagamento. E o contribuinte diz que isso não é verdade, que havia uma perfeita correspondência entre esses códigos de barra. Muito bem. Com relação ao primeiro erro de fato, resumindo, eu digo que o contribuinte, com relação à distância entre a agência bancária e o contribuinte suposto fornecedor, a própria recorrente não contesta existir essa distância entre a agência bancária e o estabelecimento, apenas se insurge quanto a esse argumento ter sido utilizado na decisão retificanda, ao apontar a não comprovação dos pagamentos, entendendo que essa distância não significa que o pagamento não foi feito. E eu digo que aí não se trata de erro de fato, porque o próprio contribuinte reconhece, a própria autuada reconhece que havia essa distância entre a agência bancária e o estabelecimento, e eu digo que o fundamento para chegar a essa conclusão de que não havia comprovação do pagamento não foi esse. Esse apenas foi a menção a essa distância foi apenas um dos inúmeros indícios que levaram à conclusão de que, não só indícios, mas provas existentes nos autos que levaram à conclusão de que não foi comprovada a efetividade do pagamento. Portanto, não se encontra, não existe esse erro de fato. E o segundo, com relação aos códigos de barra, eu transcrevo no meu voto os códigos, não só do exemplo dado no PRJ, das folhas 89 e 88, mas também de outro jogo de comprovante de pagamento e boleto, das folhas 91 e 92. Em ambos os casos, verifica-se a divergência em uma parte dos códigos de barra, que eu trago grifado. E eu acrescentei no meu voto, agora há pouco, e já se encontra no voto encartado, nos autos, um parágrafo que diz o seguinte, onde eu digo o seguinte: observo que a divergência entre os códigos de barra é constatada no chamado campo livre, entre os dígitos 20 e 44. E a parte grifada se encontra nesse espaço. Então, entre os dígitos 20 e 44, que apresenta a identificação do cliente, beneficiário, agência e outros. Portanto, é exatamente nesse campo que se encontram essas divergências e assim não se encontra também não existe também esse erro de fato alegado, e sendo uma inverdade que o contribuinte fala no seu PRJ de que haveria perfeita identidade entre os códigos de barra. Portanto, ausentes os dois erros de fato. Eu apenas acrescento, apenas para argumentar, que não se encontra no meu voto, mas que o contribuinte poderia ter, por exemplo, apontado como erro de fato, se existisse, a falta de apreciar, por exemplo, a inexistência de uma comprovação, a menção na decisão notificanda da ausência
de uma prova, quando, na verdade, existiria aquela prova. Mas não é o que acontece. O contribuinte simplesmente trouxe alegações espúrias, que não em nada ele aproveita, e também, principalmente, não inexistentes, ou seja, não se encontram os erros de fato. E apenas acrescento que também não está no meu voto, mas que o contribuinte, juntamente com o pedido de retificação de julgado, apresentou recurso especial. No entanto, o recurso especial apenas teve como objeto a questão dos juros, e não me lembro se da multa também, mas não se insurgiu absolutamente com relação à apreciação pela Câmara Julgadora da questão da boa-fé. E ali, se houvesse algum erro em julgando, é ali que o contribuinte deveria ter se insurgido, e não aqui no pedido de retificação de julgado. Assim, eu deixo de conhecer do pedido de retificação. Esse é o meu voto. Perfeito, doutor. João, parabenizo mais uma vez pelo voto, pela análise. Representação? Bom dia, presidente. Nada a acrescentar, de fato, como bem consta no voto do Dr. João, os erros de fato sequer existem. Obrigado. Perfeito, obrigada. Aberta a palavra aos demais. Quero parabenizar o Dr. João pelo belo voto e vou acompanhar, presidente. Também parabenizo o doutor relator, cujo voto vou acompanhar também. Obrigada, doutor Vinícius. Bom, então, deixa eu ver aqui. Não conhecido. Aqui registrado. Então, eu vou encerrar debates. Quórum. Em votação. Então, processo 40.70.751, o pedido de retificação de julgado não foi conhecido. Votação. Encerrar o julgamento. Muito bem. Bom, doutor Vinícius, agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver. Então, processo 50.52218 em Balplast, Indústria e Comércio de Embalagens. É um recurso misto, processo de relatoria do Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, além da representação, não temos inscritos. Mas deixa eu só perguntar para a representação se o Dr. Felipe vai querer fazer alguma sustentação oral, uma manifestação antes do voto. Ou Não, você não, pode doutora seguir Isabel, direto? obrigado. Pode seguir direto. Agradeço. Então, obrigada. Doutor Vinícius, com a palavra. Presidente, eu gostaria de solicitar um favor. Se vocês pudessem verificar se meu voto saiu com problema. Eu abri aqui o voto, para mim saiu com problema. Aqui está sobrepondo a ementa com o voto. Não sei o que aconteceu. Vê se vocês No poderiam final, ver se está a mesma coisa no início. está, A não, emenda. está, mas Isso no mesmo, final dá tá certo. sim. Mas no dá final ele certo, dá né? certo. No final ele dá Perfeito. Eu certo. vou acompanhar o voto aqui pelo meu Word, então. Tá. Vamos me preparar aqui, que é um pouquinho demorado. Vamos lá. Trata-se de um recurso ordinário e também de recurso de ofício. Como são 17 infrações, eu vou relatar uma por uma, de uma forma resumida, para termos ideia de cada um dos votos. Os primeiros itens, de 1 a 5, são de falta de pagamento do imposto. O item 1 é falta de pagamento do imposto por não escriturar no livro de saídas notas fiscais de sua própria emissão referentes a operações tributadas. Item 2, falta de pagamento por emissão e escrituração de notas fiscais de operações tributadas como não tributadas,
é, é uma questão de remessa de mercadoria em comodato. Item 3, falta de pagamento do imposto por emissão e escrituração de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. Nesse caso, as operações são transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular em operações interestaduais. O item 4 é a mesma coisa, só que as operações são internas, são transferências também de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, só que operações internas. Item 5 é falta de pagamento do imposto por emissão e escrituração de notas fiscais referentes a operações tributadas, aqui com erro na determinação da alíquota. O fisco entende que a alíquota dele deveria ser 4%, porque o CST constou como zero. A partir daqui, são itens relativos a crédito indevido, do item 6 até o item 12, crédito indevido. Item 6, crédito indevido em face de recebimento de crédito de ICMS no campo 57 da GIA, foram créditos recebidos em transferência. A autuada, no caso, é um estabelecimento centralizador de créditos. Então, ela recebeu transferências de crédito de suas filiais, só que em valores superiores ao que permite a legislação, ou seja, recebeu a ponto de gerar crédito ou saldo credor. A legislação permite apenas que receba créditos até o limite de zerar a débitos e créditos, né? Item 7, crédito indevido de notas fiscais de energia elétrica, cujo destinatário é outro, diverso do estabelecimento autuado. Item 8, crédito indevido em face de entrada de mercadorias cujo crédito foi realizado em valor superior ao indicado no documento fiscal. No caso, os remetentes são enquadrados no Simples Nacional. Item 9, crédito indevido de serviço de transporte, como tomador, também em valor superior ao destacado no documento fiscal. Item 10, também serviço de transporte, como tomador, só que as transportadoras, no caso, são do Simples Nacional. O valor creditado foi a maior do que o que consta na nota. Item 11, crédito indevido também, campo 57 do livro de registro de apuração, e também nas GIAs, de valores de ICMS sem origem comprovada. O contribuinte foi notificado, mas não apresentou nenhuma comprovação da origem dos créditos. Item 12, crédito indevido, documentos inidôneos. Suposto emitente, EBP, Indústria e Comércio de Embalagens e Eireli. A partir do item 13 até o último item, o item 17, são infringências relativas à escrituração. Item 13, omissão na escrituração de notas fiscais eletrônicas de entradas de mercadorias do estabelecimento em operações tributadas. Item 14, omissão na escrituração, entrada de mercadorias no estabelecimento, operações não tributadas. Item 15, omissão na escrituração de notas fiscais de energia elétrica, na entrada de energia elétrica do estabelecimento em operações tributadas. Item 16, omissão na escrituração de conhecimentos de transporte de carga, em que o contribuinte é o tomador de serviço. Item 17, omissão na escrituração de notas fiscais, agora relativas à saída de mercadorias do estabelecimento, em operações não sujeitas ao pagamento do imposto.
No julgamento da defesa, em primeira instância, a ilustre julgadora decidiu pela manutenção parcial do AIM, em que manteve parcialmente os itens 2 e 11. A seguir, a representação fiscal converteu em diligência em sede já de recurso ordinário, solicitando ao autor do feito se manifestar sobre a decisão de primeira instância. Em sede de recurso, em parecer de recurso de ofício da representação fiscal, seguindo a resposta da diligência do autor do feito, a representação fiscal pede pelo restabelecimento integral do item 2 e pelo restabelecimento parcial do item 11. Pois bem, agora passo ao meu voto. Primeiramente, quanto ao recurso de ofício. No item 2 do AIM, o demonstrativo fiscal de folhas 277 estava com linhas faltando, que, segundo o autor do feito, foi um erro na geração do demonstrativo ao convertê-lo em PDF, vez que algumas linhas ficaram ocultas. As 9 notas fiscais objeto da acusação e referentes ao mês de março de 2021 estavam juntadas nos autos, desde antes da interposição da defesa. E elas estavam juntadas em ordem numérica e logo após esse demonstrativo em PDF defeituoso, as folhas 278 a 286. Eu relaciono aqui todas as 9 notas fiscais, de tal forma que eu entendo que trata-se de mero erro de fato, já que o contribuinte teve a oportunidade de se defender da demonstração do ocorrido, porque, apesar do demonstrativo estar com defeito, com erro, as notas estavam listadas e no DDF constavam os valores, né? Então, eu entendo que a verdade material, juntamente com o contraditório e ampla defesa, foram preservados. Eis que o índice de documentos juntados pelo fisco, as folhas tais, informa que a infração do item 2 se comprova pelos documentos, inclusive mencionando a transcrição de dados das notas fiscais eletrônicas, as folhas 278 a 293. Então, em sede de recurso de ofício, eu reformo a decisão recorrida para restabelecer integralmente o item 2 do AIM. Ainda no recurso de ofício, passo ao item 11 do AIM, que é de crédito indevido. A decisão recorrida afastou algumas notas fiscais de retorno de industrialização por encomenda. Entendendo que essas notas apresentadas pelo contribuinte seriam uma comprovação de parte dos créditos tomados como outros e que foram glosados pelo autor do feito. Na diligência referida, promovida pela representação fiscal, o autor do feito afirma que, conforme planilhas e documentos seguintes, verificamos que, de fato, as notas fiscais citadas com destaque do ICMS foram escrituradas sem o correspondente crédito do ICMS e fez algumas correções. Isso consta das folhas 8418 dos autos. Ao analisarmos essas notas fiscais, percebemos que somente os materiais aplicados pelo industrializador paulista estão com destaque do ICMS, o que é correto, enquanto as mercadorias que foram enviadas para industrializar retornam sem destaque do imposto, também o que está correto e em perfeito acordo com a legislação tributária. O autor do feito somente diminuiu da acusação do item 2.11 exatamente esses valores destacados nas notas fiscais apresentadas pelo contribuinte. Já a autuada, ela questiona o fato do autor do feito não ter considerado nesses cálculos os valores de mão de obra aplicado pelo industrializador, cujos valores constam do campo
dados adicionais das notas fiscais, o que é correto. Nesse tipo de operação, esse valor da mão de obra, ele deve realmente constar dos dados adicionais. As notas apresentadas pelo contribuinte estão corretas em termos de legislação. Porém, o valor referente aos serviços prestados pelo industrializador paulista, por encomenda, tem suspensão do ICMS até o momento da saída das mercadorias do estabelecimento encomendante da industrialização, que no caso é a própria autuada, conforme a portaria CAT 22 de 2007, que aqui no meu voto eu transcrevo. Então, eu entendo correto o cálculo do autor do feito em não considerar os valores referentes aos serviços prestados pelo industrializador por encomenda, como ao contrário do que alega a autuada. Mas, ainda que em sede de recurso de ofício, ocorre que no cálculo realizado pelo autor do feito, em resposta à diligência da representação fiscal, o auditor fiscal ele considerou algumas notas que o contribuinte reclama em sede de recurso ordinário, que são as notas fiscais de folhas 14.676, 14.682 e 14.695. Que estão juntados às folhas tais, que cito aqui no meu voto. Porém, no cálculo feito aqui em sede de recurso de ofício, o autor do feito já considera essas notas. Elas constam do cálculo feito pelo fiscal. De tal forma que ao mesmo tempo que o autor do feito considerou mais notas que a decisão de primeira instância afastou, o autor do feito não considerou os valores de mão de obra, como já havia dito, pois estão sob diferimento. Desta forma, todos os valores de ICMS destacados de todas as notas fiscais de retorno de industrialização por encomenda apresentados pelo contribuinte foram considerados corretamente pelo autor do feito, desconsiderando, é claro, e corretamente os valores de mão de obra. Porém, ao final, o valor corretamente afastado da acusação pelo autor do feito acabou por ser menor que o anteriormente reduzido pela decisão recorrida. Assim, eu reformo a decisão recorrida para restabelecer parcialmente o item 2.11 do AIN, nos termos do demonstrativo do fisco, apresentado pelo autor do feito, de folhas 8.419, reduzindo o imposto cobrado no referido item 2.11 em R$ 36.022,50, com os devidos reflexos nos juros e multa. Passo agora ao recurso ordinário. Eu vou começar pelo item 2 do AIN, em que a autuada alega ter sido ela própria a realizar a industrialização por encomenda, por ter arrendado a unidade fabril em questão. Aqui, para facilitar, trata-se de acusação de falta de pagamento do imposto por emissão e escrituração de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. Porém, a alegação da autuada não afasta a acusação fiscal, na medida que as mercadorias não retornaram efetivamente ao estabelecimento autuado. Nem tampouco, portanto, se manteve a suspensão do imposto, também alegada em sede de defesa. Desta forma, eu mantenho o item 2 do AIN, quanto ao mérito, e acabo-se por motivar, assim, também a parte restabelecida no julgamento do recurso de ofício, que são justamente aquelas notas que não constavam do demonstrativo do PDF defeituoso. Quanto aos itens 3 e 4 do AIN, são operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo tipo de titular.
E em face do que foi julgado recentemente, em 8/11/2025, no recurso extraordinário de São Paulo, número 1.490.708, e que é paradigma no tema 1367 de repercussão geral do STF, entendo que, com suporte no artigo 28, inciso 1 da nossa Lei 13.457 de 2009, afasto a parte final do inciso 1 do artigo 2º da Lei 6.374 de 1889 por inconstitucionalidade determinada na ADC 49. Ou seja, a parte final do inciso 1 ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Assim cancelo os itens 3 e 4 do AIN. Passo agora retornando ao item 1 do AIN, que trata de notas fiscais de saídas emitidas pela autuada com destaque do ICMS e que, portanto, geraram créditos do imposto para os destinatários dessas operações, em nada importando quem sejam tais destinatários. Porém, a autuada não escriturou tais notas fiscais, evitando deliberadamente o recolhimento do ICMS nelas destacado, e assim violou frontalmente o princípio da não cumulatividade. A infração foi devida e facilmente comprovada pelas provas dos autos, que são os próprios documentos fiscais e o livro registro de saídas. Além disso, a autuada confessa a conduta infracional, apenas questionando a desproporcionalidade da multa. Assim, mantém o item 1 do AIN. Quanto ao mérito. Passando ao item 5 do AIN. Trata-se de notas fiscais de saídas emitidas e escrituradas pela autuada, porém com erro na aplicação da alíquota. A autuada alega ter preenchido equivocadamente o CST para mercadorias nacionais, mas alega serem produtos que industrializou utilizando-se de matérias-primas importadas. Porém, a autuada não comprovou ter direito à aplicação da alíquota reduzida de 4%, como alega. Os documentos trazidos aos autos não correlacionam a compra das matérias-primas importadas com as mercadorias contidas nos documentos fiscais objeto da acusação. Dessa forma, também mantém o item 5 quanto ao mérito. Passando ao item 6, agora crédito indevido. A autuada confessa a acusação de ter recebido, como centralizadora de créditos, valores superiores ao montante possível de absorção, ou seja, ela ficou com saldo credor, quando deveria ter restado com saldo zerado, conforme expressamente veda o parágrafo único do artigo 99 do RICMES. A autuada pede pelo estorno dos lançamentos impugnados, com a devida restituição dos créditos aos estabelecimentos de origem, o que não é a questão a ser avaliada nesse processo. Todavia, após o pagamento do AIN, a autuada poderá solicitar ao posto fiscal o aproveitamento dos créditos aqui glosados para os estabelecimentos de origem das transferências a maior que o permitido. Mantenho o item 6 quanto ao mérito. Passando ao item 7, entendo que a autuada não poderia se aproveitar dos créditos de um estabelecimento simplesmente porque teria realizado o arrendamento deste. A autuada deveria ter um estabelecimento seu, devidamente registrado no local, utilizando-se um fundo de comércio arrendado para industrialização, para poder se aproveitar dos créditos da energia elétrica ali utilizada. Um mero contrato particular de arrendamento não gera direito ao crédito do ICMS. Assim, mantenho o item 7 quanto ao mérito. Agora, com relação aos itens 8, 9 e 10 do AIN, todos de crédito indevido, a autuada reconheceu ter cometido o erro material, a autuada reconheceu ter cometido a infração por erro material, porém afirma não se opor à exigência do valor do imposto, somente questionando a constitucionalidade das multas. Então, com relação ao mérito, mantém os itens 8, 9 e 10 do AIN. Passando ao item 11. Conforme já visto em sede de recurso de ofício, a autuada reclama a omissão da decisão de primeira instância quanto aos documentos fiscais
Eu já mencionei os números, são 3 documentos fiscais juntados pelo fisco às folhas tais. Porém, tais notas fiscais acabaram por ser devidamente consideradas em sede de recurso de ofício, como já decidido acima. Em relação ao mérito, a autuada alega que os créditos deveriam ser aceitos, ainda que de forma parcial, na proporção de 1/48, tendo em vista se tratar de direito líquido e certo dela, devidamente comprovado no decorrer do procedimento fiscalizatório, podendo, no máximo, alegar erro no procedimento adotado. No entanto, não glosar de forma integral o crédito que lhe é direito do contribuinte. Bem, o eventual direito que a autuada alega ter em relação às parcelas restantes da proporção mensal de 1/48 poderá ser devida e corretamente creditada após o pagamento desse item de acusação do AIM, corrigindo-se na escrituração do contribuinte o crédito indevidamente aproveitado. Assim, mantido o remanescente do item 11 do AIM em sede agora de recurso ordinário, considerando-se os termos acima, no julgamento do recurso de ofício. Passando ao item 12 do AIM, crédito indevido ainda. A autuada alega que a decisão recorrida teria desconsiderado a correlação entre os documentos fiscais e os comprovantes de pagamento. Aqui, relembrando, trata-se de crédito indevido de documentos considerados inidôneos. Contudo, ao analisarmos tal documento trazido pela autuada em sede de defesa, as folhas tais, percebemos uma listagem de algumas das notas fiscais objeto da acusação, seguida de outra listagem com pagamentos, sendo que constam apenas a data dos eventos e seus respectivos valores. A folha 992 temos o demonstrativo fiscal relativo ao presente item de acusação, onde se percebem 8 notas fiscais. Não há absolutamente nenhuma forma de correlacionar os supostos 12 pagamentos com as 6 notas fiscais indicadas pela autuada. Nenhum dos valores bate, nem mesmo tentando se somar um ou mais pagamentos para coincidir com o valor de alguma das notas. O último pagamento é anterior à emissão da última nota fiscal. A soma dos pagamentos é bem menor que a soma dos valores de todas as notas. Como afirmado na decisão de primeira instância, a relação comercial da autuada com a suposta emitente das notas fiscais objeto da acusação é bem maior que o objeto da acusação. Assim, concordamos com a decisão ACOR no sentido de que a autuada não logrou comprovar a efetividade das operações constantes dos documentos fiscais objeto da acusação. Mantenho o item 12 quanto ao mérito. Por fim, quanto aos itens 13, 14, 15, 16 e 17, referentes a infrações de escrituração de livros fiscais e outros registros, a autuada confessou a conduta infracional. A autuada somente questiona a constitucionalidade das multas. A recorrente não pede expressamente a aplicação do artigo 527-A do RICNIS, nem tampouco expressamente o artigo 92, para a relevação e redução das multas. Foi pedido o cancelamento das multas por sequer haver obrigação principal relacionada à cobrança, no que se refere aos itens de 13 a 17, com a justificativa de ter havido falhas sistêmicas de escrituração que não ocasionaram nenhum prejuízo ao erário, sem ter sido comprovada a má-fé da empresa autuada, que de fato ficou prejudicada pela não apropriação do crédito nas referidas operações. Ainda que se pudesse entender ter havido pedido implícito de aplicação do artigo 527-A, melhor resultado não teria recorrente, eis que em nenhum momento comprovou os alegados erros sistêmicos, que foram justificativas para praticamente todos os 17 itens do presente AIM, inclusive para aqueles com cobrança de ICMS. Tampouco comprovou os requisitos para aplicação do referido normativo. As multas aplicadas para os itens 13 a 16 do AIM são de 5% a 10% do valor das operações, sendo percentuais com intuito claramente educativo
e que devem ser integralmente impostos à autuada. Eis que não são casos fortuitos ou isolados, mas sim condutas frequentes e que geraram aí 17 distintas infrações, das mais diversas. Além disso, como aponta a douta representação fiscal, a recorrente tem outro auto de infração lavrado contra si. A atuada alega prejuízo ao não ter escriturado notas fiscais de entrada com destaque do ICMS, ao mesmo tempo que justificou diversos créditos extemporâneos em outros créditos com documentos fiscais com erro na escrituração. Não há comprovação desse alegado prejuízo, mas, pelo contrário, há clara evidência de que tais condutas causaram dificuldades nos trabalhos de fiscalização. Por fim, o último item, 17, do AIN, tem multa de 20% do valor da operação de saída, porque, apesar de se tratar de operação não tributada para autuada, trata-se de operações em que o imposto deverá ser cobrado nas operações posteriores à da autuada, conforme a linha C do inciso 5 do artigo 85 da Lei 6.374. Percebe-se, então, não se tratar de operação inofensiva, sem potencial de gerar prejuízo ao erário e nem embaraço à fiscalização tributária, como alega a recorrente. Assim, mantém os itens 13, 14, 15, 16 e 17 do AIN quanto ao mérito. Quanto às alegações que as multas seriam confiscatórias, tenho que a legislação aplicada está vigente e válida, e questionamentos como este estão fora da nossa competência de órgão de julgamento no processo administrativo tributário paulista, nos termos do artigo 28 da nossa lei. Em face do exposto, conheço do recurso de ofício para dar-lhe parcial provimento, restabelecendo integralmente o item 2 do AIN e restabelecendo parcialmente o item 11 do AIN. Lembrando que esse restabelecimento do item 11 são os valores de mão de obra. Acabou que o valor que o fisco considerou para retirar do item 11 é menor do que o retirado em sede de primeira instância, como já havia dito anteriormente. Passando ao recurso ordinário, conheço-lhe e dou-lhe parcial provimento para cancelar os itens 3 e 4 e manter integralmente os itens 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, bem quanto as partes remanescentes dos itens 2 e 11 do AIN inicial. É assim que voto, presidente. Parabenizo, doutor Vinícius. Foi trabalhoso esse, hein, doutor Vinícius? Obrigado, presidente. Vamos lá, só para resumir aqui o entendimento. O que foi mantido ou foi por uma admissão de alguma forma do contribuinte, ou foi por ausência de provas, ou então, e o restabelecimento se deu em razão de que os documentos foram apresentados antes da defesa ou depois da defesa, e o contribuinte teve acesso a esses documentos que estavam, acho que, com algum defeito no PDF, alguma coisa assim, mas o contribuinte Isso teve mesmo. acesso. A minha única dúvida aqui, que eu gostaria de tirar, é relativamente ao item 7, que é o arrendamento. Deixa eu só entender, porque eu estou vendo aqui a autuação. Ele arrendou um estabelecimento? Eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui nesse item 7. Ele arrendou um estabelecimento, mas as contas de energia elétrica são referentes àquele endereço. E outro esse estabelecimento não pertence ao autuado. É um mero contrato que ela apresenta, dizendo que ela arrendou aquele fundo de comércio, digamos assim. Mas, como eu disse no voto, ela deveria ter transformado aquele local num estabelecimento Sim. formal dela. Sim. Tá.
Então, era a dúvida que eu tinha, já entendi o voto. Representação? Bom dia, presidente. O doutor Vinícius tem sido premiado com os autos de infração complicados, né? E grandes, extensos. Enfim, presidente, assim, para o dever de ofício, na verdade, a gente vem se manifestar, enfim, vou falar, desculpa, falar apenas, não vou induzir a termo nos autos, no julgamento, especificamente sobre os itens 3 e 4, que foram cancelados, em função da aplicação do tema 1367. Enfim, com o objetivo de relativizar a modulação fixada na ADC 49, né? O entendimento da representação, exatamente, novamente, por dever de ofício, é que essa aplicação desse tema no julgamento violaria o artigo 28 da Lei 13.457, porque não está dentre as possibilidades lá pelas quais a gente pode afastar a legislação, ou o entendimento que ficou estabelecido na ADC 49. Apenas isso, presidente. Obrigado. Obrigada, representação. Palavra aberta, não sei se o doutor Selag vai querer pedir vista, vai concordar. Se o doutor Carlos quiser aguardar primeiro o doutor Selag. Sim. Parece que eu acho que a Câmara Superior já está decidindo dessa forma, né? Pelo que me parece. Mas vamos lá, doutor Selag. Obrigado, agradeço. Cumprimento inicialmente o doutor Vinícius, que realmente esse auto equivale a vários autos, né? E o doutor Vinícius examinou detidamente todas as acusações, e com relação à ADC 49, eu acompanho o entendimento do doutor Vinícius. Enfim, e vou acompanhá-lo no voto também. Obrigado. Muito bem. Doutor Carlos? Presidente, quero cumprimentar o relator, bem elaborado o voto, bem colocado por todos. Eu tinha só a mesma dúvida, era a minha, mas foi saneada, tá? O doutor Vinícius saneou. E parabenizar o doutor Vitor, o doutor Vinícius, tá? Foi voto muito bem colocado. Vou acompanhar, presidente. Muito obrigada, doutor Carlos. Doutor Vinícius, então vamos lá. Agora tem que fazer o registro do seu voto. Lembrando que são 2 registros, né? Do recurso ordinário e do recurso de ofício. Perfeito, presidente. Eu Vamos vou lá. com calma aqui para não cometer nenhum erro. Sido integralmente com o julgamento de novo. Recurso ordinário, parcialmente provido. Isso. Então, o primeiro lançamento aqui é o recurso ordinário da autuada, conhecido integralmente com julgamento de mérito e parcialmente provido para afastar os itens 3 e 4. Perfeito. Registrar. Aqui, quando eu registro, ele vai abrir para o ofício? Ele vai embaixo, logo embaixo, tem uma embaixo. aba de ofício. Tá. Perfeito. Integralmente. Parcialmente provido também. E agora registro o voto. Isso. Pronto. Muito bem, já apareceu aqui recurso de ofício conhecido parcialmente provido e recurso de ofício, recurso ordinário parcialmente provido e recurso de ofício parcialmente provido. Perfeito. Ok. Vamos lá, então. Encerrar debates. Fórum. Em votação. Muito bem. Então, o processo 50.52.218, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido e o recurso de ofício conhecido e parcialmente provido nos termos do voto
do Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, eu fiz uma brincadeira aí numa sessão aí anterior, mas era brincadeira mesmo, tá? Não precisava. Eu falei que ia pedir para distribuir os processos mais assim, né? Não precisava ser tanto, né? Mas foi uma brincadeira só. A brincadeira vai render algumas semanas ainda, viu, presidente? Oh, meu Deus, levar a sério a brincadeira, né? Levar a sério. Muito bem, senhores, todos os votos, deixa eu ver aqui, pauta totalmente cumprida. Então, eu agradeço o empenho e dedicação de todos, de sempre, e dou por encerrada, acho que não tem mais ninguém, e dou por encerrada, então, a sessão de julgamento de hoje. Peço a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação.